E aí, estrelinha mais brilhante do universo, como é que você tá? Tudo bem por aí? Hoje vamos continuar falando sobre os termos e conceitos técnicos da projeção astral, do desdobramento, da saída do corpo, da viagem espiritual, dessa loucura toda maravilhosa que a gente ama e adora, só que tem dificuldade, né? Vamos ser sinceros, a gente tem dificuldade, mesmo os caras mais maravilhosos, Wagner Borges, Valdo Vieira, nem eles saíam todas as noites do corpo, e nem eles conseguiam lembrar da noite inteira. Então a gente tá bem no comecinho, você tá começando, você tá na vanguarda desse estudo maravilhoso. Segura aí, que hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre conceitos que a gente precisa ter em mente antes mesmo da primeira saída, pra gente ter um domínio maior, tá legal? Então é o seguinte, sonho versus projeção. Por quê? Seu corpinho tá lá deitadinho na cama, feito um bebê, e ele não sabe a diferença entre sonho e projeção. Ele não faz a menor diferença, para ele paltalhufas, grandes coisas que você saiu do corpo, meus parabéns, ninguém te perguntou nada. Ele vai misturar memória que você teve lá fora com o que ele estava imaginando, criando aquele sonho fantástico, com aquele baú do tesouro do tio Patinhas, nadando em moedinhas. Ele vai misturar as duas coisas, vai ficar uma grande maravilha. Você não vai entender bananas do que estava acontecendo. Então é preciso ter uma clara noção entre o sonho e a projeção. E aí está a nossa primeira dificuldade antes de sair do corpo, ou talvez depois, né? Porque assim, por isso, aquele primeiro vídeo que eu fiz é muito importante, para você entender o que realmente é espiritual, o que acontece do lado de lá, quais são as características do mundo espiritual, o que os espíritos podem ou não podem fazer, como que funcionam as sociedades do lado de lá, quem que você vai encontrar quando sair do corpo, todas essas coisinhas maravilhosas. Porque senão, você vai ter um sonho que você estava voando, não sei o quê, e aí apareceu o tio Patinhas, e aí apareceu o Elon Musk, e aí você voou até a base da Starlink, e aí você viu a internet, você viu as conexões, você vai achar que foi uma projeção, só que foi um sonho. E a principal diferença é nosso nível de lucidez, tá certo? Existem duas diferenças principais. O nível de lucidez e a nossa ação. Por quê? Quando a gente está em projeção, a gente tem a mesma lucidez que a gente tem aqui, ou mais. Eu posso dizer que nas projeções que eu já tive, fora quando eu ainda estava meio grog do corpo, saindo da zona do sono, mas nas projeções que eu já tive, a gente sai de lá, a gente sai para o lado de lá e fica assim, cara. A gente consegue basicamente uma visão 360, assim, é um bagulho muito da hora. Não necessariamente você vai ter uma visão 360, mas é como se a sua percepção tivesse, assim, bem assim, antena parabólica, pegando tudo que está acontecendo aqui, assim. Um pouquinho acima até do que a gente tem no corpo físico, às vezes igual ao que a gente tem no corpo físico de percepção de realidade, às vezes muito mais, mas raramente é menos. Se é menos, se você fala, eu acho que eu não estava tão acordado quanto eu estou agora, então categorize como sonho. Se você falar, aí você segue para uma segunda análise, de pensar, essas coisas podem acontecer no mundo espiritual? Se elas podem, então talvez seja uma memória que eu consegui trazer, mas que meu cérebro misturou com algum sonho que eu estava tendo. Aí você tenta tirar da sua memória, desse sonho que você teve, as partes mais fantásticas, aquele zumbi, aquela parte que parecia um videogame, aquela parte que você estava numa montanha russa. Você vai tirando as partes mais fantásticas e o que sobrar você fala, então mais ou menos foi isso que eu tive de projeção. Tenha certeza que você tirou todo o excesso, mas ainda vai sobrar umas partes de sonho ali, uma parte meio lúdica, certo? É muito fácil, claro, quando o sonho é mais fantástico, é mais assim, impressionante, umas coisas nada a ver, uma figura que muda para outra, que não sei o que, é mais fácil de perceber que é um sonho do que uma projeção. Mas alguns sonhos, quando a gente começa a fazer a prática, eles vão misturar muito com as memórias. Muitas das memórias vão estar misturadas com esse lado mais lúdico, com esse lado
da nossa psique, do nosso subconsciente e vão impregnar essa interface que a gente devia ter um pouquinho mais limpa. É uma questão de prática até, e com o tempo você vai saber diferenciar bem melhor uma coisa da outra, mas já começa a tentar. Veja muitos vídeos de relato aqui no YouTube, tem um zilhão de milhões de bilhões de relatos no YouTube sobre projeções e sobre essa diferença entre sonho e projeção, para você entender um pouquinho mais como é uma projeção, o que você pode esperar, e entender mais essa diferença, para você não se perder e achar que um sonho foi uma projeção. Na dúvida, categorize como sonho. Com o passar do tempo, você vai ganhando experiência. Muitas projeções que eu tive no comecinho, eu falei, não, foi um sonho, nada a ver, foi um sonho que eu estava assim, um pouco mais acordado. Eu estava fazendo as ações por mim mesmo, mas como minha consciência estava meio grogue, assim, meio sonolenta, estava misturando com o sonho, eu falei, não, foi o sonho, empurrei de lado, tá ligado? Mas aí depois da minha primeira projeção completamente lúcida do lado de lá, bateu um negócio aqui no meu cérebro que ele entendeu alguns outros sonhos misturados com projeções, ele entendeu que era assim, uma parte era assim projeção. E que ele conseguiu categorizar melhor o que era o quê. É uma questão de treino, é uma questão de prática que a gente vai conseguindo, tá legal? Aí vem a questão da memória, que é uma coisa que a gente precisa falar bastante. Se você não tem uma boa memória no corpo físico, você não vai ter uma boa memória da experiência que você teve fora do corpo. Seu cérebro precisa estar acostumado a fazer conexões mentais. Como que a gente faz conexões mentais? Primeiro, jogo da memória. Faça. É um novo hobby a partir de hoje. Jogo da memória. Todos os joguinhos que envolverem memória, proficiência mental, faça. Vai ser muito bom para você já praticar, já deixar o seu cérebro ávido por fazer essas conexões e formar memórias de longo prazo. Porque quando você está dormindo, seu cérebro está no estágio de limpeza. Ele está jogando fora as coisas. E o que ele está, digamos assim, criando de imagem onírica ali dentro é só, digamos assim, uma organização. Ele está juntando num cantinho tudo que fez sentido durante o dia, tudo que ele conseguiu conectar de pontinhos legais durante o dia, ele está juntando neste canto e está fazendo passar um filminho na sua mente chamado sonho. E o resto ele está jogando fora. Só que depois ele vai pegar este montinho de coisas importantes e vai guardar de volta no seu subconsciente, e você, com o passar do dia, não vai lembrar de bananas do que aconteceu, que estava sonhando. Só que a projeção astral, ela vai entrar diretamente nesse montinho de coisas que o cérebro está categorizando e juntando tudo numa coisa só como importante. E ele vai guardar no subconsciente e você vai perder a experiência. Então você tem que ter mecanismos dentro do seu próprio cérebro, uma coisinha chamada mielina de memória, né? Que vai fazer com que o seu cérebro faça essas conexões assim de relação de um evento com o outro com mais facilidade e consiga categorizar aquilo como algo mais real. Não como um sonho apenas, mas como algo que realmente aconteceu, para ele colocar no seu lado da memória. A gente vai explorar isso mais em vídeos mais à frente, mas é importante você começar a estudar um pouquinho sobre como se forma a memória, como que a gente tem memória de curto prazo, de longo prazo, o que acontece com o sonho, como o nosso cérebro interpreta as coisas, qual é o lado científico de tudo isso, para você conseguir trazer melhor as memórias do lado de lá para o lado de cá. Isso você vai fazer lição de casa aqui no corpo físico. Quando você sair do lado de lá, também tem lição de casa. Você pode muito bem fazer os mesmos joguinhos que você fez do lado de cá, você pode fazer do lado de lá, se você tiver uma oportunidade, se você tiver com uma lucidez maior. Isso eu estou falando para você, para o seu espírito. Talvez você não lembre as primeiras vezes, mas deita com essa intenção de fazer esses exercícios para você conseguir, do lado de lá, fazer, mesmo que você não lembre quando voltar para o corpo físico, tá legal? Faça esses exercícios. E um exercício muito importante que a gente tem que fazer tanto aqui quanto lá é relacionar eventos.
é pegar gatilhos. Por exemplo, eu sei que no quarto físico eu tenho uma imagem de Jesus. Então, quando eu vejo Jesus, eu sei que eu estou no meu quarto. E eu sei que eu estou no meu quarto e eu relaciono, eu vi Jesus e eu estava gravando o vídeo, estava fazendo aqui com o meu celularzinho, ele estava aqui, o meu celular do lado, eu estava gravando o vídeo e eu estava vendo Jesus atrás de mim através da câmera. Começa a relacionar eventos e pegar esses gatilhos mentais, porque depois o seu cérebro, durante o sonho, às vezes enquanto você está acordando, ele vai lembrar de um elemento, por exemplo, ele vai lembrar, no exemplo que eu dei aqui, o pedacinho menor de exemplo que eu dei foi o celular que eu estava usando como roteirinho. Ele vai lembrar do celular, que o celular estava na minha coxa, aqui. E aí do celular você fala, não, eu estava fazendo alguma coisa com esse celular. Eu tinha um roteirinho. Eu estava gravando vídeo. Tinha Jesus aqui do meu lado. Você lembrou da experiência. Aí você vai lembrar do que você estava falando, etc. É uma coisa mais ou menos assim, tá legal? Começar a relacionar uma coisa com a outra e ter memórias mais solidificadas na sua mente. E mais pra frente a gente vai falar do quesito lucidez, mas isso é um pouquinho mais avançado, tá legal? E aí entra uma questão também de interpretação, que assim, quando a gente está do lado de lá, a gente está vendo a coisa como ela é. Paft-puft. Mas quando chega para o lado de cá, ocorre uma coisa que também acontece muito nos processos de mediunidade. O cérebro físico precisa interpretar e relacionar com conhecimentos anteriores que já tinha dentro dele para fazer sentido alguma memória. Por exemplo, se você vê um animal completamente bizarro que você nunca viu antes, você vai tentar descrever ele a partir de outros animais. Parecia uma minhoca, parecia uma girafa, parecia um elefante, parecia o Alien do filme, parecia o Schwarzenegger, parecia Jesus, parecia o meu cachorro, entendeu? Seu cérebro ele vai fazer isso de maneira inconsciente assim que você deitar no corpo. Deitou no corpo, ele vai fazer esse processo de cognição. Ele vai fazer esse processo de entender o que estava ali e trazer para o consciente. E aí muitas vezes o que acontece? Tinha lá um amigo nosso do outro lado que a gente não conhece, ele não está vivo, ele não está encarnado que nem a gente, mas ele é um amigo nosso que a vibe lembra um outro amigo que a gente tem aqui encarnado. Então você vai achar que era o seu amigo encarnado, você vai falar, nossa amigo, sonhei com você. Só que não era ele. Era um outro cara que não está nem vivo. Ele é só um amigo espiritual seu. Ele está do lado de lá vivendo a vida dele. São duas pessoas diferentes. Só que seu cérebro ele vai interpretar como sendo esse seu amigo encarnado. Não tem, a princípio, como saber quem era quem do lado de lá. Você tem que assumir sempre um certo grau de incerteza. Certo? Como que você vai saber? Pela frequência. Você vai ter mais experiências com este mesmo amigo extrafísico. Você vai começar a perceber, dentro do corpo físico, você vai começar a perceber, não, mas o meu amigo ele não falaria uma coisa dessas. Então talvez seja uma outra pessoa que eu estou interpretando. Aí você começa a dar margem. Eu chutei a câmera. Aí você começa a dar margem um pouquinho para outras interpretações. Seu cérebro vai começar a ter uma clareza maior do que é o que do lado de lá. Até que um dia você consegue trazer a imagem mental desse seu amigo extrafísico e você fala, era esse cara que eu tava confundindo com o Joãozinho aqui, meu vizinho. E assim vai, tá legal? Então eu tô dando exemplo de pessoas, mas pode acontecer com eventos, com lugares, com outras criaturas vivas, com a experiência inteira, você pode misturar com sonho. É um embananamento maravilhoso. Tenha em mente isso. Por mais legal, por mais lúcida que seja a experiência, ela ainda tem que passar por tudo que a gente tem na nossa caixinha cerebral, dentro do nosso crânio, para fazer sentido. Então a experiência pura, você só vai lembrar do lado de lá. Aqui sempre tem um grau de incerteza. A sua certeza é pela constância.
Ah, eu sonhei com o hospital neste dia, depois eu sonhei com o hospital naquele dia que eu estava trabalhando, e sonhei com o hospital de novo, e sonhei, faz anos que eu sonho com o hospital. Eu posso ter algum grau de certeza que quando eu saio do corpo, eu me voluntario em algum hospital. Mas é pela frequência, tá certo? Que a gente tem certeza. Interpretação, ambientes extrafísicos. Isso é uma coisa que você vai estudar, mas eu só quero dar uma pinceladinha rápida aqui, até porque o vídeo já tá ficando meio grande, eu tenho mais coisa pra falar. Corre. Então eu vou ter que cortar o vídeo no meio de novo. Mas enfim, é o seguinte. Existem vários tipos de ambientes que a gente não faz a menor noção aqui, mas que a gente pode ter uma correlação. Existem cidades, existem organizações assim que se relacionam com as nossas organizações físicas, como o país, município, cidade. Quanto mais perto da crosta, que eu digo do mundo físico, mais vai se relacionar com os nossos conceitos, com as nossas coisas físicas. Às vezes tem prédio que é o mesmo prédio aqui e lá, mas aí você dá uma subidinha assim, numa outra camada dimensional, já é um parque de diversões, por exemplo. Lá existem parques de diversões, existem grandes campos naturais, grandes praias. Então, você tem que ter essa abertura para você conseguir interpretar também quando você trouxer para cá no corpo físico. Você tem que ter noção, vai e pesquise bastante relato sobre o mundo espiritual, pesquise livros psicografados, pesquise relatos de projeção, estude bastante isso, para quando você sair do lado de lá, você não ficar confuso nem lá, muito menos quando você trouxer para o lado de cá, que eu acabei de falar, que existe uma parte de cognição com os elementos que a gente já tem no nosso processo mental, tá certo? E aí entra uma curiosidade, que é o seguinte: quando a gente sai do corpo, a gente está menos preso pela gravidade, a gente consegue voar. Não sei se você já pesquisou isso, mas o espírito consegue, por um impulso de pensamento, voar. Dar uma voadinha, uma escapadinha. Superman mesmo. E aí, a gente consegue, com determinadas condições a nosso favor, sair do planeta. Claro, você vai ter a ajuda de amparadores, você vai ter algum patrocínio do seu mentor espiritual para sair do planeta. Muitas vezes, você vai ser buscado por extraterrestres. Sim, eles existem. Procure no meio espiritualista. Desde Allan Kardec já se falava de extraterrestres. Existem. Vai no canal do professor Luiz Fernando Amaral e procura sobre uma entrevista com o jupiteriano. Começa por aí para a gente começar com o pé direito, tá bom? Mas estes espíritos alienígenas, eles às vezes buscam a gente daqui para fazer uma experiência numa lua de Saturno, numa lua de Júpiter, em Marte, numa lua de Vênus. Vênus não tem lua, mas em Vênus é mais raro, porque Vênus já é digamos assim, bem mais adiantado do que a gente tem aqui, mas existe uma galera que de vez em quando dá uma passadinha lá, entendeu? E em outros planetas, às vezes em outras estrelas, isso geralmente exige que você entre numa nave, tenha todo um preparo, vá com uma equipe. Existe um relato, mas eu não sei em que vídeo, mas existe um relato muito legal do professor Luiz Roberto Matos, que ele fala que ele entrou numa nave, que foi até um outro planeta, que ele não sabe qual é, teve uma experiência legal lá e depois voltou, entendeu? Então, esteja aberto para a possibilidade de visitar outro planeta. Não vai ser regra. Pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade, apesar de que está sendo um processo um pouco mais constante agora, que a gente está na 4ª fase do contato. A gente só falta aparecimentos físicos, certo? Mas a gente já está na 4ª fase de contato, que é este contato espiritual, este contato mental, este contato um pouco mais íntimo com o conceito de alienígenas que a gente está aqui, certo? Que estamos juntos nessa jornada. Então pode ser que um dia desses você saia daqui com o patrocínio de algum espírito um pouquinho superior que a gente, você vá
para fora do planeta fazer uma vivência. Putz, se você fizer, grava um vídeo, manda no YouTube e deixa o link aqui embaixo para a gente trocar essas experiências, que elas são maravilhosas, elas me despertam uma curiosidade absurda, tremenda. Agora vamos falar um pouquinho sobre amparadores e obsessores. Falar por cima. Amparadores, espíritos guias, mentores, que estão aí para nos ajudar a sair do corpo. Já falei disso um pouquinho, acho que no vídeo passado, né? Então, estes amparadores, eles vão nos ajudar, eles estão sempre nos ajudando enquanto a gente está acordado, enquanto a gente está dormindo, eles estão sempre do lado dos nossos guias e mentores espirituais, para a gente ter sempre uma vivência proveitosa, que nos ajude a nos elevar. Mas tem o espírito zombeteiro, tem o espírito pé de porco, espírito de porco, tem o espírito sacana, tem o espírito maldoso, tem o espírito rancoroso, tem o espírito para quem você fez mal lá na vida passada. Você vai sair do corpo e vai dar de cara com estes caras. Por quê? A gente não tem ainda um padrão mental elevado o suficiente para encontrar sempre com os amparadores, para estar num nível de sutileza que a gente encontre bem mais com eles do que com essa outra galera aqui, que é bem a nossa vibe de falar mal dos outros, de contar uma fofoquinha, de guardar aquele rancor, de fazer uma vingança, de passar a perna, de puxar tapete. A gente tá no nível dessa galera. Então a gente vai sair do corpo, a gente vai encontrar essa galera que é a gente, que somos obsessores uns dos outros. A gente faz obsessão o tempo inteiro aqui. E do lado de lá não é diferente. Só que do lado de lá já tem os malandrinhos que já desencarnaram há um tempo, já manjam um pouquinho mais de como a situação funciona do lado de lá e vão tentar sugar a tua energia, vão tentar levar para você para dar aquela abusadinha, vão levar você lá pro, digamos assim, né, pro puteiro espiritual, vão levar você para esses lugarzinhos maravilhosos. Muitas das vezes você fala, não, eu tô com aquela vontade, eu vou de bom grado. Você vai até lá e vai encontrar um monte dessa galerinha maravilhosa ali. Não tem problema. Não tem problema. A gente tá no processo, a gente faz merda, a gente vai pra baladinha, a gente faz todas essas coisas aqui, que dirá enquanto a gente tá dormindo, que a gente nem sabe o que a gente tá fazendo. Então é o seguinte, esteja preparado, tente durante o tempo que você tá acordado, se conectar com os amparadores, com os guias, com os mentores, para facilitar este contato na hora que você sair do lado de lá e ter noites mais produtivas do que apenas uma saída de diversão, ou então passar por processos obsessivos pesados de controle mental, de controle das energias, que esse espírito maldoso tenta controlar você, a sua vida, de te fazer mal. Tenta sair um pouquinho dessa zona que eu acabei de falar, essa zona maravilhosa que a gente vive aqui. Tenta elevar um pouquinho o seu padrão vibratório, o seu padrão mental, para você ter um pouquinho maior de contato com os mentores, e do lado de lá você ter um pouquinho mais de paz de vida e um pouquinho mais de qualidade de vida. Pesquise bastante, pesquise muito. Meu vídeo não fala tudo, eu não sei porque eu tenho que falar isso 200 mil vezes, mas tem um mentor do meu lado falando, fale 200 mil vezes, bata nesse ponto. Que a galerinha vai achar que é o suficiente. Não é o suficiente. O que eu tô falando aqui é uma pontinha do iceberg para você procurar no YouTube e levar adiante esse conhecimento e ter termos e conhecimentos do que procurar no YouTube nesse estudo que você tem que fazer. Estude. Meia horinha toda noite. Meia horinha, noite sim, noite não. 2 horinhas todo sábado. Você não vai perder a sua vida por estudar uma coisa que vai te dar, digamos assim, mais 3 horas lúcidas, mais 3 horas sem sono, só que do lado de lá, onde você vai conhecer um monte de coisa bem melhor, bem mais legal, bem mais da hora. Vai voar, cara. Você vai voar. Você quer experiência melhor do que essa? Você vai voar, você vai ter teletransporte. Já tive teletransporte do lado de lá, é muito bacana. Você nem sabe que você saiu do lugar, você já está em outro lugar. É uma grande maravilha. Então assim, tire do seu tempo de acordado uma meia horinha por dia para ganhar 3 horas acordado do lado de lá, tá certo? A meia horinha que você tirar daqui, você vai ganhar do lado de lá. É win-win, como a gente diz em inglês, tá bom?
E aí a gente entra. Eu sei que o vídeo tá longo, mas olha pra minha cara mais um pouquinho. Minha cara tá bonitinha hoje, vai? Apesar de que a câmera tá meio granulada, né? Mas minha cara tá bonitinha hoje. Olha pra ela um pouquinho mais, fica aqui no vídeo. Vamos falar sobre medo de sair do corpo. A gente tem medo de sair do corpo, porque a gente não conhece o que tá do lado de lá. A gente não faz ideia de quais são as sensações, de como acontece, se vai ter obsessor do lado de lá. Trabalhe este medo. Trabalhe este psicológico. Para você ter menos entravamentos. Sair do corpo já é um esforço maior do que passar uma encarnação inteira aqui. Sair do corpo é basicamente um monstro de 7 cabeças. Tanto de esforço mental, tanto de força de vontade que a gente tem que ter. Se você colocar uma barreira do medo na sua frente, esquece. Vai ser uma coisa ou outra aqui ali e tal. Você tem uma experiência, porque o mentor ficou com dó de você, achou que era legal para quebrar o seu medo, mas sem tirar a barreira do medo da sua frente, você não vai sair do corpo. Barreira do medo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente em outros vídeos, tá legal? Mas já começa a perceber, eu tenho medo de sair do corpo porque eu tenho medo quando eu tô do lado de lá porque eu tenho medo dos meus sonhos porque procure em você esses porquês, anota, tenta trabalhar. Não faz mal nenhum você ir no psicólogo e falar, olha, eu tô tentando sair do corpo, eu tenho medo disso, disso, disso. Se o psicólogo falar que você tá doido e não te atender, vai pro outro. Você vai achar um psicólogo que te ajude a sair do corpo com maior facilidade para quebrar essa barreira do medo. Ou então, vai em especialistas de saída do corpo que já trabalham com isso há muito tempo e já tem técnicas mais legais para romper essa barreira do medo. Recomendo começar pela linha da Nancy Trivelato, que ela é maravilhosa nisso. Ela tá lá em Portugal, ou aí em Portugal. Ela tá lá em Portugal, mas ela vira e mexe, tá aqui no Brasil, ela faz umas experiências. Eu tenho quase certeza de que ela faz uns tete-a-tete online, se você pagar, claro, tudo é pago, né? Nessas experiências. Mas se você tem muito medo, se você tentou trabalhar seu medo, não tá conseguindo, tá travado nisso, dá uma passada na Nancy, vê se pelo menos ela te recomenda alguém que seja um pouquinho mais em conta, alguma coisa do tipo. Mas não deixe o medo tirar esta sua liberdade, tá bom? E a última coisa que todo mundo tem medo é uma coisinha chamada catalepsia. Gostou da animaçãozinha? Vamos de novo. Catalepsia. O que é isso? Quando a gente está deitado no nosso corpite maravilhoso, na cama, a gente está saindo do corpo ainda, só que o nosso cérebro ele já desliga as funções corporais quando ele dorme. Para quê? Para você não ficar se mexendo. Se você tiver um sonho, uma projeção muito forte, você não sair andando pela sua casa, dar uma de sonâmbulo. Às vezes acontece. Às vezes causa-se sonambulismo sem querer, não é mesmo? Mas, para evitar 90% dos casos, o cérebro ele desliga as funções motoras voluntárias do seu corpo. Para que não dê errado, não dê ruim durante o sono. Só que você não apagou junto com o cérebro. Quando a gente dorme, a gente dá aquela apagadinha, aí depois vem o sonho, certo? Com a projeção é a mesma coisa. Muitas vezes a gente dá aquela apagadinha e depois a gente percebe que saiu do corpo, toda essa coisa maravilhosa. Só que, às vezes, a gente não apaga, só que a gente dá uma travadinha, em vez de não apagar e ter a consciência completa nessa saída do corpo, a gente dá uma travadinha assim na saída, ainda fica meio preso ao corpo físico, e você não consegue se mexer, porque você ainda está muito com a sensação do corpo físico, que você ainda está meio preso ali. Então você fica com aquela sensação de não conseguir se mexer, não abrir os olhos, não conseguir falar nada, não tem movimento voluntário do corpo. E você está preso ali, você não sai dali. Nestas horas, relaxa, pense em coisas relaxantes, tenha um alvo mental, pense num lugar que você quer ir, um pouquinho distante do corpo. Pensa numa igreja que você gosta, no templo que você vai, pensa. E curte aquela sensação de catalepsia, relaxa bastante,
como se você estivesse dormindo, como se estivesse tentando dormir ainda, porque você não dormiu completamente, porque seu espírito ainda está meio preso ali ao corpo. Então procura assim relaxar como se fosse para dormir, pensando em coisas boas, pensando num lugar legal talvez que você queira visitar. Isso vai facilitar a sua saída do corpo. Mas a catalepsia, ela também acontece quando a gente está voltando para o corpo físico. Aqui está o corpo, o psicossoma, aqui está o soma. A gente vai indo, vai indo, vai indo, só que o acoplamento não acontece. A gente fica assim, mais ou menos aqui, assim, mas não acontece o acoplamento completo. Mas a gente já acordou, digamos assim, com o corpo físico. O corpo físico já está com o cérebro, né? Ele já está com aquela sensação de desperto, mas ele não se tocou ainda de ativar as funções motoras do seu corpo. Então você não tem resposta. Você tenta mexer a mão, não dá. Você tenta abrir o olho, não acontece. Você está lá no escurinho do cinema, tentando acordar e nada. O que você faz? Faz a mesma coisa. Relaxa como se estivesse tentando dormir de novo. De duas uma. Quando você relaxar, ou você vai ter este acoplamento completo dentro do corpo, o corpo vai sugar você com maior facilidade, seu cérebro vai entender que está na hora de ativar as funções motoras, ou então você vai ter uma nova saída e já é uma oportunidade maravilhosa de ter mais alguma experiência. E aí você espera o teu alarme tocar, ou se ele já tocou, você pode também pedir para os amparadores darem uma mãozinha para você e um jeito bacana. Você já teve aquela sensação de queda? Quando você estava sonhando alguma coisa e de repente você caiu no sonho e a sensação você acordou, assim, do nada. Pula na cama. Pula assim. Pula assim, no seu corpo. Pula. Você está do lado de lá. Em vez de voltar o acoplamento completo, você está do lado de lá. Você saiu. Você relaxou, você saiu. Mas você está tentando acordar. Pula. Se joga dentro do teu corpo. Como se fosse, sei lá, uma criança de 3 anos pulando na cama. Pula. Vum. 90% dos casos, você vai conseguir ter um acoplamento completo e acordar muito bem. Mas não tenha medo. Catalepsia é só essa interface entre o corpo físico e o corpo... entre o corpo físico e o corpo espiritual, ainda não completamente encaixados ou já desencaixando, só que você tem essa sensação mais do corpo físico do que do corpo espiritual, e assim você não consegue mexer o corpo físico e entra naquele desespero. O importante é, não se desesperes, tá? Tudo bem, relaxa, a coisa vai acontecer naturalmente, tá legal? Estes eram os tópicos que eu queria falar nestes 2 vídeos. Tem o vídeo anterior, se você perdeu, eu vou deixar o link aqui no card para você. Mas, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu ainda tenho vários vídeos. E no planejamento, eu tinha feito 10 vídeos. Bonitinho, roteirinho. Agora eu tô percebendo que vai sair uns 20 vídeos. Mas tá bom, que eu quero passar esse conhecimento do que deu certo para mim, para que dê certo para você também. Tá legal? Porque... eu juro pra você, eu tô fazendo aqui a playlist sobre um treinamento, assim, uma linha de raciocínio de treinamento para a saída do corpo que eu gostaria de ter tido e não tive. Mas, né, tô fazendo aqui então essa lista maravilhosa de vídeos. Já são 15 no momento, né, que estão no planejamento, né? Mais não, contando com os que já tem, contando com este. São 15 vídeos, se não me falha a memória. Mas que assim, eu estava precisando fazer isso, porque eu acho que falta algo coeso na internet que monte esta linha de raciocínio pra gente. E esta é a minha tentativa, talvez meio parca, mas é a minha tentativa de formar esta linha de raciocínio. Então, do começo, do zero, até uma projeção lúcida, coesa, um passo a passo, o que faço, entendeu? Então é isso, essa é a minha tentativa amorosa do fundo do meu coração para você, que é a estrelinha mais bonitinha, fofinha e brilhante do meu universo, do nosso universo, né? Muito obrigado por estar aqui comigo, no meu quarto, com o meu Jesus, com a minha lampadinha maravilhosa. Deu uma mudada de luz.
E eu já cheguei no final do vídeo meio descabelado, mas faz parte da vida, não é mesmo? Um beijo, vejo você no próximo vídeo, que não demora.